Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mutualismo à Conversa, o podcast da Associação Portuguesa de Mutualidades, que aproveita este espaço para divulgar a causa mutualista, dar a conhecer o que é e porque é importante para Portugal e para o mundo, e dá também a conhecer algumas das mutualidades associadas da APM. Hoje vamos a Terras do Frio, vamos viajar até à Covilhã para dar a conhecer os projetos inspiradores que vêm do interior do país, da mutualista da Covilhã. E vamos ter connosco nada mais nada menos do que um mutualista chamado Nelson Silva. Olá, Nelson, boa tarde, tudo bem? Olá, Rui, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, é sempre um prazer. Muito frio pela Covilhã ou não? É verdade, hoje é um dia bastante frio, muita chuva, o que quer dizer muita neve na serra, portanto, é esse o cenário para hoje. Mas tu tens aí uma mutualidade quentinha em termos de economia social, não é? Sim, garantidamente. Trabalhamos bastante e, portanto, estamos sempre com uma temperatura mais elevada. Portanto. Olha, para quem não conhece, a mutualista da Covilhã foi formalmente criada em 1930, é uma velha senhora, não é? Com cabelos brancos, mas com raízes já desde 1895, portanto ainda vem mais de trás. E originalmente era para dar apoio aos trabalhadores dos têxteis da cidade, não é? Como é que, conta-me lá a história e como é que essa história vos consegue inspirar até aos dias de hoje? Vamos lá ver, a nossa instituição, como dizes, e bem, tem uma história de 130 anos. Ela resulta precisamente da fusão da Associação de Socorros Mútuos Protetora dos Operários e da Associação de Socorros Mútuos Operária Covilhanense. E, portanto, é desta fusão que nasce em 1930 a Mutualista da Covilhã. Enfim, Associação de Socorros Mútuos, Mutualista Covilhanense, denominada de Mutualista da Covilhã. E realmente ela nasce no seio do movimento têxtil, operariado têxtil, e já nessa altura com o foco precisamente na prestação de cuidados de saúde. O lema que ainda hoje temos é o de amparar os fracos que caíssem na doença, não é? E os fracos dessa altura era precisamente os trabalhadores têxteis, não é? E é dentro dessa filosofia, digamos assim, que ao longo destes 100 anos temos vindo a evoluir. Obviamente que a instituição vai se adaptando àquilo que é o contexto político, económico, social que se foi vivendo e, portanto, ela foi evoluindo, eu diria que até o advento da democracia, após 25 de Abril, muito centrada na prestação desses cuidados de saúde, com o balneário médico, com a comparticipação que era feita na medicação nas farmácias da cidade, com aquilo que nós chamamos de financiamento ou de apoio pecuniário, tendo por base a penhora de ouro, de terrenos, etc., mas que depois, digamos assim, do 25 de Abril se foi perdendo e com o Estado de Previdência, mas que possibilitou que fôssemos entrando também noutras áreas, como é o caso da terceira idade, que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos 30 anos, seja na vertente de centro-de-dia, na vertente de apoio domiciliário, onde temos inclusive a certificação de qualidade, e dá 25 anos a esta parte, naquilo que chamamos de estrutura residencial para idosos. Mas obviamente, como te disse... Deixa-me só dizer isso, ou seja, a Covilhã foi mudando, a indústria infelizmente perdeu o seu peso, claro, mas a mutualista conseguiu-se reinventar para dar respostas, para continuar a dar respostas e continuar a ser relevante para a sociedade. Claro, ela foi-se adaptando e inclusive a última área onde nós estamos a atuar, que é das migrações, resulta precisamente disso mesmo. Nós temos tido uma procura pelos nossos serviços muitíssimo maior nestes últimos 3, 4 anos. E isso deriva muito, precisamente, de uma mudança estrutural que está a acontecer na sociedade, que é a entrada de muitos milhares de migrantes, não é? Neste caso, imigrantes,
nacionalidade brasileira, muita gente, muitos indianos também, mas colombianos, venezuelanos, enfim. Há uma comunidade muito significativa que tem visto também na Mutualista uma resposta para as suas preocupações, nomeadamente as da saúde. Deixa-me só dizer-te que nós tínhamos, e temos ao longo destes últimos anos, tido sempre uma preocupação, que é de tentarmos encontrar novos associados, mas de uma faixa etária mais baixa. Nós estávamos com cerca de 70% a 75% de associados com mais de 65 anos, portanto, num universo de praticamente 3.000 e muitos associados, 3.500 mais ou menos, mas a verdade é que ao longo deste último ano, por exemplo, temos tido a entrada de sócios abaixo da fasquia dos 50 anos, superior àquela que está acima dessa fasquia. E isso deriva precisamente de uma entrada e de muitos imigrantes estrangeiros também que estudam na universidade. E nós, através de uma política muito forte, não só de divulgação dos nossos serviços e de comunicação e de explicar às pessoas o que é verdadeiramente o mutualismo, temos tido a capacidade de ir buscar muitas dessas pessoas para nossos associados. E é por isso que nós temos vindo a crescer e, sobretudo, este ano ultrapassámos já a fasquia dos 4.000 associados. Este ano vamos praticamente terminar com cerca de 700, quase 700 associados novos. Obviamente temos muita gente que vai falecendo, não é? E que também vai saindo, mas a verdade é que para um concelho que tem cerca de, não chega a 50.000 habitantes, estamos com mais de 4.000 associados, penso que tem um peso muito significativo. Mas mais à frente também podemos falar um bocadinho mais até sobre aquilo que é a estratégia e porque é que a parte dos imigrantes e dos estrangeiros é muito relevante para nós, não é? Vocês prestam, vocês têm, se eu não me engano, vocês têm centro clínico, farmácia, unidade móvel, cuidados ao domicílio, vocês têm uma parapinóplia de serviços. Enfermagem, gabinete de enfermagem também. Né? E agora estão com uma unidade de fibromialgia e dor crónica, não é? Também. Portanto, vocês têm projeto único no país. Vocês têm vocês têm uma série de serviços importantes para a sociedade aí. Não é? Como é que se consegue gerir isso tudo de forma consciente e que seja bom para o utente, mas que também não ponha a mutualidade em risco financeiro? Qual é o segredo? O segredo? Eu acho que não é uma questão de segredo, é uma questão de seguir aquilo que são as boas práticas do ponto de vista de gestão, mas sobretudo termos a capacidade de conciliar aquilo que é o resultado financeiro com o resultado social. Eles, infelizmente, são inversamente proporcionais, não é? E é muito importante que consigamos fazer e balizar bem este tipo de resultados. É óbvio que nós temos tido ao longo dos anos uma grande preocupação por ter equipas competentes. Portanto, não só o Conselho de Administração é formado por um conjunto de pessoas que têm diversas áreas de formação e de interesse, portanto é um grupo muito eclético, não é? Mas ao mesmo tempo também temos tido a preocupação de ter um corpo dirigente dentro da mutualidade, tecnicamente habilitado para levar a efeito aquilo que é a projeção que nós fazemos da instituição a médio e longo prazo. Nós, por exemplo, hoje temos até 2030 planeado aquilo que são os grandes objetivos estratégicos da instituição. E esses objetivos estratégicos estão plenamente, ou são plenamente conhecidos, não só pela equipa que dirige, portanto, pelos diretores técnicos e pelos coordenadores da nossa instituição, que são 6, mas também por todo o quadro de pessoal. Portanto, nós temos o cuidado, o ano passado tivemos o cuidado de chamar as pessoas, de as reunir dentro do nosso auditório e de lhes apresentar o contexto que vivíamos, quais são os desafios e onde pretendemos estar em 2030. E eles todos sabem que nós até 2030 temos que ter 5.000 associados, temos que ter 40 apartamentos
no nosso património que vamos colocar nos nossos associados e também na terceira idade. Temos proveitos na ordem dos 5 milhões de euros, que é onde queríamos também atingir. E, portanto, e temos uma farmácia com uma faturação superior a 1 milhão de euros. A 2030, 1,5 milhão de euros. Portanto, os grandes números, esses estão em cima da mesa. E, portanto, todos sabemos para onde temos que ir. É óbvio que há uma estratégia também por detrás em relação a tudo aquilo que fazemos, porque nós apostamos muito, muito nas pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas, mas nós também apostamos muito nas pessoas que temos dentro da instituição. E, portanto, há um espírito de colaboração muito grande entre todos eles, que é muito forçado por nós, pela direção, neste caso pelo Conselho de Administração. Há também uma grande preocupação no sentido das pessoas terem, obviamente, sentido de responsabilidade, mas também de compromisso com a instituição e incentivar muito aquilo que é a proatividade, o espírito de iniciativa de cada uma delas, não é? E, sobretudo, pensarem sempre que temos que ter um foco na solução e não num problema. O problema não existe. Existe uma dificuldade, existe uma barreira e nós temos que pensar, essencialmente, como é que a vamos ultrapassar. E é dentro um bocadinho desta filosofia que nós atuamos, que obviamente os contributos são muito grandes das equipas e vamos registando, vamos analisando aquilo que acontece no terreno. Eu costumo dizer que a nossa instituição é um posto de escuta ativa da sociedade, não é? E nós vamos ouvindo e vamos tentando adaptar aquilo que são as respostas que são necessárias. Achas que é mais fácil? Muito em especial na saúde. Desculpa interromper-te. Achas que é mais fácil uma mutualidade como a vossa ter sucesso no interior porque o espírito entre as pessoas, o espírito de partilha, de comunidade, de proteção, ainda existe, ao contrário das grandes cidades? Achas que isso facilita? Muito sinceramente, não tenho, nunca meditei muito sobre isso, mas não me parece que seja diferente do interior para o litoral, com toda a sinceridade. Uhum. O que eu acho é que, obviamente, há uma proximidade e há uma relação dentro da instituição que é diferente em relação à intervenção e ao território onde nós atuamos. Porque nós temos imensa dificuldade também, muitas vezes, em chegar às pessoas. Nós trabalhamos muito para explicar aquilo que é o mutualismo, porque apesar de muita gente saber o que é esta doutrina social e económica, muito assente na solidariedade recíproca e na proteção mútua, grande parte das pessoas não tem bem esta percepção. E é importante reforçar isto. Então, vende-me lá. Tu tens um balcão do mutualismo, não é? No centro da cidade. Certo. Então vamos fazer aberto há 2 meses apenas ainda, mas a trabalhar muito bem, felizmente. Então vamos lá aqui fazer uma simulação. Eu chego, vejo um balcão, engano-me, entro pela porta adentro porque penso que é um banco ou um CTT e de repente estou num balcão do meu mutualismo. O que é isto? Vende-me. Diz lá, o que é isto? O que é o mutualismo? É muito simples, Rui. A melhor forma de nós explicarmos o que é o mutualismo é demonstrar às pessoas que, em conjunto, agregando-nos, conseguimos encontrar com muito mais facilidade uma resposta para aquilo que são as necessidades que temos, e nomeadamente na área da saúde. Aquilo que nós explicamos às pessoas é que, com uma pequena cota de 2 euros, conseguem aceder a uma farmácia onde tem até 10% de desconto nos medicamentos sujeitos à receita médica. Numa farmácia onde, além deste desconto, podem ter inclusive a entrega da medicação em casa, gratuita. E, se necessário, ainda fazemos também a preparação individualizada da medicação. Isto, por exemplo, neste caso. Mas também o mesmo surge em relação, por exemplo, à saúde. Explicar-lhe, olha, além destes 2 euros, ainda tem uma grande vantagem. Agora, a partir de janeiro, apenas com 10 euros, numa consulta de medicina geral e familiar,
marca praticamente no dia ou no dia a seguir uma consulta de medicina geral e familiar, porque temos 5 clínicos de segunda a sábado. E, inclusive, olha, vai ter a partir desta semana consulta da mulher também disponível aos sábados de manhã. Se tentar marcar isto num centro de saúde, vai entender que há um valor acrescentado gigantesco nisto. E, portanto, como é que nós conseguimos fazer isto? Precisamente porque nós agregamos como mutualistas e, portanto, é do nosso contributo. Mas não só. Se viver numa das aldeias mais remotas do Concelho da Covilhã, onde uma viatura demora 1 hora de viagem, portanto, ida e vinda, ou ida e volta, neste caso são 2 horas, nós levamos a mutualista sobre rodas. Levamos o médico, levamos a psicóloga, levamos a farmacêutica, levamos a técnica social, levamos a animadora sociocultural, levamos a técnica de exercício físico. E, portanto, isto só é possível do esforço comum e do contributo de todos. E é isto que nós temos que frisar. E sobretudo, deixa-me dizer-te, voltando outra vez aos imigrantes e aos estrangeiros, Força. Aquilo que nós temos notado é que eles dão um valor muito grande a este serviço, sobretudo da saúde. E da saúde numa vertente muito preventiva, não é? Porque, vê, nós, nos projetos que vamos lançando, e isto é quando eu te estou a vender no balcão, precisamente, a ideia do mutualismo, nós temos que explicar às pessoas que é deste trabalho e desta agregação de esforço entre estes 4.000 associados que nós trabalhamos para combater o isolamento das pessoas, seja na cidade, nomeadamente os mais idosos, seja nas aldeias, e também para mitigar aquilo que são os efeitos da dificuldade no acesso aos serviços de saúde. E, portanto, nós temos um trabalho extraordinário, portanto, que eu dizer que é assim, extraordinário, naquilo que é a coesão social e a coesão territorial. E, portanto, afirmamos-nos como uma instituição quase de desenvolvimento local. Isso é... E, portanto, como vês, há N argumentos para se conseguir trazer uma pessoa para se inscrever e para se tornar associada da mutualista com apenas 2 euros. E depois há uma preocupação muito grande, é que as pessoas percebem aquilo que nós fazemos porque nós comunicamos, francamente, é a minha opinião, enfim, em causa própria, mas eu acho que nós comunicamos muito bem. E é importante as pessoas perceberem qual é o resultado também desse seu contributo. Até para darem valor, não é? Precisamente. O que me estás a dizer, para já não há nenhum seguro de saúde que o faça. Não há um seguro de saúde especialista no interior do país. E se houvesse, eu tenho a certeza que não custava 2 euros por mês, nem nada que se parecesse. Portanto, como alternativa, claro. Muito bem. E a cereja, deixa-me interromper-te, e a cereja no topo do bolo, quando a pessoa está para sair do balcão, é dizer assim, olha, e mais uma coisa, tem um serviço de saúde ao domicílio, ok, não paga mais nada, tem os 2 euros, liga para este número de telefone, é feita a triagem e, se necessário, o médico está em sua casa dentro de 3, no máximo até 3 horas. E, se for preciso, até asseguramos a sua ida para o hospital. E a pessoa tem que se... E a pessoa, obviamente, muito, muito dificilmente não se associa à nossa instituição. E, portanto, penso que te vendi perfeitamente bem aquilo que são um conjunto alargadíssimo de argumentos para se tornarem associados da mutualista. Pronto, podias ter um ginásio como algumas associadas têm aqui mais ao norte. Meu caro, não tenho ainda, mas está neste momento em obras. Em princípio, espero que no final de janeiro, início de fevereiro. Olha, não sabia, não sabia. Vais ao nosso Facebook, está lá precisamente uma fotografiazinha a dizer assim, estamos a preparar mais uma resposta na área da saúde para si. Portanto, é neste caso para o exercício físico. E diz-me uma coisa, principais desafios, financiamento, expansão de serviços, captação de associados, gestão de recursos humanos, o bolo todo, os recursos humanos, vais buscar aos migrantes que chegam, que acabam por se tornar funcionários? Conta-me isto. Claro. Vamos lá ver uma coisa. Tudo aquilo que acabaste de referir são os desafios normais
que nós temos. Nós, na última reunião geral que fizemos com todos os trabalhadores, aquilo que identificámos como verdadeiros desafios são problemáticas que têm que ver precisamente com a esperança média de vida, não é? Com a demografia, com o envelhecimento, com a dificuldade depois, obviamente, de termos recursos humanos, mas também com alguns fatores que até há 3, 4 anos pouco contavam, mas que neste momento contam e vão contar mais no futuro, que é a componente de digitalização, é a gestão de bases de dados, é a inteligência artificial, é o termos que nos preparar para trabalharmos com serviços que têm que ter um caráter preditivo muitíssimo maior do que aquele que existe hoje, não é? E fazer com que toda a organização da Mutualista, da Covilhã, entenda que há uma forma nova de trabalho que nós temos que ir adaptando, mas ao mesmo tempo sem esquecermos que o nosso trabalho continua a ser de proximidade com as pessoas, não é? E a criação dos chamados laços emocionais ela tem que continuar a acontecer. Mas como é que nós fazemos isto gerindo uma mudança radical que está a acontecer ao nível, como te digo, das novas tecnologias, da digitalização? E, portanto, é dentro deste quadro de desafios que nós fomos conversando com as pessoas, alertando-as. Ainda hoje acabámos de ter uma formação com as chefias relativamente à utilização de um conjunto de ferramentas de inteligência artificial, do Teams, e, portanto, estamos a dizer às pessoas que temos que trabalhar de outra maneira. Vamos ter outras pessoas, novos empregos também na nossa instituição, como vai acontecer em toda a economia. Mas é bom que todos eles entendam que isso é uma mais-valia para a instituição e para ela, sobretudo, ser muito mais eficiente na forma como trabalha e como produz, precisamente para ter o tal equilíbrio entre aquilo que é a componente financeira e a componente social. Para nós continuarmos a atuar como fazemos atualmente, nós precisamos de ter recursos financeiros. Para termos recursos financeiros, temos de trabalhar de forma mais eficiente, mas também temos que ter mais qualidade no serviço que prestamos. E, portanto, é conjugar tudo isto de forma a que possamos continuar a prestar aquilo que é a nossa missão, é um serviço de excelência, nomeadamente na área da saúde, nomeadamente na área do apoio à terceira idade e também, obviamente, nas migrações. Portanto, é um bocadinho... todos estes desafios, digamos assim, levam-nos àquilo que eu chamo os 4 grandes eixos de intervenção. Portanto, nós sabemos que a nossa instituição vai trabalhar centrada na terceira idade. Essa é a nossa área de atuação, porque o território, o contexto onde vivemos não vai ser outro. É este. Esta é a nossa realidade. Vamos continuar a ter uma população altamente envelhecida. Portanto, nós estamos numa zona do país onde temos mais de 230 idosos por cada 100 jovens. E, portanto, a realidade é esta e não vai mudar ao longo dos próximos anos. E, portanto, o que nós temos que fazer é adaptar a nossa estratégia. E o que é, por onde é que passa esta estratégia? Ela passa por 4 grandes eixos. Um deles, obviamente, é o da saúde. É fundamental. Não há terceira idade sem preocupação ao nível dos cuidados de saúde. Ou seja, temos que ter mais e melhores respostas e, sobretudo, ir buscar aquilo que é a tecnologia como auxiliar na nossa intervenção. Por outro lado, temos que olhar também, e nós ainda não o fazemos nesta instituição, mas ficou muito claro que esse é um caminho que temos que seguir, que é olharmos muito bem para aquilo que são os regimes complementares de segurança social. Há uma pressão muito grande sobre aquilo que é a proteção social em Portugal e os regimes de segurança social, e penso que a esperança média de vida também exige isso. Eu acho que as mutualidades já tiveram um papel muito importante nesta área, mas do meu ponto de vista, estrategicamente, ao longo dos próximos 20 ou 25, vão ter de novo um papel mais relevante. E a nossa instituição, eu quero que ela esteja preparada nessa área. Depois, por outro lado, é a componente da habitação. Este é outro eixo importantíssimo em relação à terceira idade. Que é, nós temos que ter habitação especializada para idosos. Não é possível em Portugal
mudarmos mais 500 mil pessoas até 2025 em estruturas residenciais para idosos. Portanto, isso é uma ilusão. Aquilo que nós vamos ter que fazer, e nós já estamos a preparar na nossa instituição, é ter habitação que se vai adaptar àquilo que é o processo de envelhecimento das famílias. E por isso é que nós desenhamos um projeto também, aliás, 2, mas temos primeiro, espero que arranque já no próximo ano, em que nós vamos ter apartamentos, que são apartamentos preparados para esse público público maior, de idade maior, digamos assim, que no fundo são casas adaptadas, sem barreiras, áreas muito generosas, portas bastante largas, casas de banho de dupla entrada, quartos sem barreiras, como disse, de entrada, de saída, um espaço onde a saúde vai estar sempre presente, a segurança e também a confraternização, a componente social, ok? Portanto, isso também é uma área onde nós temos que estar atentos e que faz parte deste eixo estratégico. Portanto, saúde para a terceira idade. Regimes complementares de segurança social, porque é hoje que tem que se começar a preparar aquilo que vai acontecer lá mais à frente para a terceira idade. E a componente da habitação, que é determinante para estas pessoas. E é o quarto eixo, que é precisamente o das migrações. Não só porque precisamos de rejuvenescer a base de associados, e isso nós estamos a fazê-lo neste momento, mas também porque nós precisamos de mão de obra, que não existe no interior. Bem, não existe no país, mas aqui ainda é mais gritante. E por isso nós temos que encontrar soluções e temos que ter estratégias para que a Mutualista seja vista pelos imigrantes como uma entidade importante na sua integração. É por isso que nós já tivemos o Balcão do Migrante, hoje temos o CLAIM, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, que, contrariamente àquilo que acontece em muitos dos CLAIMs, não se limita a estar junto do nosso balcão no centro da cidade. Por exemplo, hoje, o nosso CLAIM e o responsável do CLAIM está numa das aldeias também mais distantes do Concelho da Covilhã, no Concelho não, da sede, e neste caso da cidade, que é a Junta de Freguesia de Casegas, onde foi precisamente, em parceria com a Junta de Freguesia, está a fazer atendimento dos imigrantes que vivem nessa localidade. Porque nós começamos a ter muita gente também fora, imigrantes, mas fora do núcleo urbano da cidade. E, portanto, nós não nos limitamos, eu acho que isso também é muito distintivo, nós não nos limitamos a estar à espera que as pessoas venham ter connosco. Nós vamos à procura. E há um bocadinho aquilo que eu te traduzi como mutualista com rodas, ligado um bocadinho àquilo que é a Unidade Móvel de Saúde, foi esta a ideia inicial, a ideia de 2016 foi esta, eu nunca me esqueço, numa reunião, quando disse, não, nós temos que levar a mutualista aos associados. E primeiro é que os associados, que as pessoas que estão na cidade conheçam e sabem o que é a mutualista da Covilhã. E depois naqueles que estão mais afastados, é levar a tê-los os serviços. Como é que os levamos? Numa carrinha, com rodas, e foi isso que fizemos. E, portanto, fomos construindo esse percurso ao longo destes últimos anos, obviamente muito alicerçados nesta componente também fortíssima de inovação social, sim, que tem sido, acho que, uma marca super distintiva da Mutualista da Covilhã e que muito, muito, confesso, nos orgulha, não é? Olha, conta-me uma história, daquelas histórias quando chegas ao final do dia e vais para casa, finalmente para o pé da família, faz-te pensar, isto hoje valeu a pena. Eu acho que vale sempre a pena, porque vê uma coisa, quando nós vamos com uma unidade móvel a uma aldeia, testar um equipamento que media aquilo que chamavam um traçado preliminar de um eletrocardiograma, com um aluno da Universidade da Beira Interior, e neste caso do Departamento de Engenharia. Na prática é um equipamento ligado a um smartphone que faz um traçado, mas neste caso é preliminar de um eletrocardiograma. E detectas uma arritmia a uma pessoa, logo no teste. Acho que tens que ficar satisfeito e dizer assim, bem, a nossa intervenção nesta senhora, neste caso, valeu a pena, porque provavelmente esta pessoa, se nós não tivéssemos estado aqui 2 ou 3 dias depois, provavelmente poderia ter partido, não é? Isto é um caso, é um exemplo, mas há muitos outros, porque nós trabalhamos numa vertente de saúde preventiva.
o nosso objetivo é monitorizar, é acompanhar as pessoas e portanto, eu acho que nós já evitamos muitos problemas e muitas situações, nomeadamente ao nível dos problemas cardiovasculares, que são aquele que mais afetam estas populações. Os diabetes, nós também temos uma preocupação muito grande. E depois a componente psicológica, que confesso, ao longo dos últimos anos me tem surpreendido. Mas realmente a saúde mental é um problema complicadíssimo junto dos mais idosos e sobretudo daqueles que estão mais afastados e mais isolados. As pessoas às vezes pensam, mas numa aldeia as pessoas conhecem-se bem. Não, conhecem-se, mas os problemas existem e subsistem, não é? Sim. E imagina ainda quando são agravados por situações como as dos violentíssimos incêndios que tivemos em 2022 ou que tivemos este ano, não é? E aí eu acho que a nossa atuação também tem sido muito importante, porque, como te digo, nós somos uma instituição atenta àquilo que acontece no nosso território, atenta àquilo que mais marca as pessoas. E nós sabemos, por exemplo, na questão dos incêndios, que a componente material mais ou menos se resolve com o tempo, mas as sequelas do ponto de vista mental, essas são muito mais difíceis de tratar e muitas vezes nem se percebem à primeira vista. E por isso é que nós estamos a fazer esse trabalho, nomeadamente através do programa do Viva Aldeia, que é um programa no âmbito das parcerias para a inovação, do Portugal Inovação Social, que tem como investidor social a Câmara Municipal da Covilhã, e depois tem outros investidores privados, mas de menor relevância. É precisamente porque nós desenhamos o programa pela experiência que já tínhamos a partir de 2022. Mas hoje, obviamente, é um projeto muito mais estruturado, porque tem uma equipa multidisciplinar super alargada, médico, a parte da psicologia, a parte da animação sociocultural, a parte do exercício físico, mas também tem uma preocupação muito grande ao nível do reforço da coesão social, ou seja, trabalharmos as pessoas e trabalharmos com as pessoas no sentido de reforçar esses laços entre elas, precisamente para combater o problema, muitas vezes, do isolamento. Portanto, nós estamos sempre atentos àquilo que está a acontecer no terreno. O tal posto de escuta ativa tem que ver muito com isto. Exato. É conhecimento do terreno e depois tentar encontrar a melhor forma de atuarmos, sendo que, obviamente, a nossa preocupação primeira é, obviamente, com os nossos associados, mas sabendo desde o início, e nós estamos, eu e a direção que me acompanha, os 5 membros que estamos, 4 estamos desde 2014, que uma mutualidade só pode ser reconhecida se ela tiver impacto no território que ocupa. Portanto, se eu trabalhar exclusivo para os meus associados, enfim, eu vou ter reconhecimento, mas ele limita-se a estes 4.000 associados. Quando eu trabalho em prol da comunidade, ok, e do território onde estou, obviamente isso abre-me dá-me outra visibilidade e reconhece, pelo menos os poderes, as forças vivas, reconhecem a instituição como uma força viva na intervenção também social. E eu acho que é isso que de alguma maneira nos marca, porque esse reconhecimento existe não só ao nível de uma Câmara Municipal, das juntas de freguesias, mas também daquilo que são os centros de saber e de conhecimento, desde a Universidade da Beira Interior ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, ou parte de Ciência e Tecnologia, ou o Bimedical, onde também já trabalhamos com algumas empresas, neste caso startups. Ou seja, nós estamos muito atentos àquilo que acontece no nosso território, somos bastante interventivos, e isso tem marcado a nossa atuação e o reconhecimento. Isso eu não tenho não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Olha, e depois recebe o carinho das pessoas, não é? Quando nós prestamos um serviço à comunidade, a comunidade devolve. Vocês sentem-se... Eu tinha uma pergunta final que não vou fazer, que era uma mensagem para os associados. Não vou fazê-la. Prefiro assim. Vocês sentem esse carinho das pessoas, esse espírito de comunidade, depois reflete-se na forma como tratam a mutualidade? Claro que sim. De várias formas. Olha, por exemplo,
Nós, nesta atuação, por exemplo, junto às aldeias, nós temos aquilo que se chama os agentes locais. O agente local não é mais do que uma pessoa, normalmente também já com uma idade mais avançada, que é uma pessoa que nos representa. É alguém que está atenta a tudo o que acontece na aldeia e que nos alerta. Olha, a pessoa A, esta semana teve aqui um problema, foi ao hospital, está com esta medicação, está a fazer isto, está a fazer aquilo. Importam só de verificar se está tudo ok. E depois, quando vierem, vão ver essa mesma pessoa. Olha, a pessoa X teve um tombo e neste momento está-se a queixar. Quando vierem, conseguem vir à casa dela, em vez de ser a pessoa a ir ter com vocês, por exemplo. E este espírito, ou alguém que vai à missa ou domingo a avisar, olha, atenção, na quarta-feira está a unidade móvel, vai trazer o médico, vai trazer a psicóloga, vai trazer a técnica de exercício físico. Vamos reunir aqui no largo, à hora X, Y. Tu quando estás a fazer... Isto só acontece... Estas pessoas trabalham pro bono. Ou ajudam, neste caso, não é? Isto é um reflexo daquilo que é o nosso trabalho e do reconhecimento que essas pessoas também têm em relação à nossa instituição. Ou quando chega à nossa unidade móvel e tocam o sino, indicando à população que chegou o serviço de saúde. Mas é muito fácil também de se perceber este reconhecimento. É ouvir os testemunhos que nós temos, por exemplo, na nossa página, no podcast que gravámos já há mais de 1 ano e meio, ou de um conjunto de entrevistas que fizemos a algumas pessoas, e percebe-se naquilo que é os seus testemunhos, do reconhecimento que têm em relação à nossa instituição. E é muito gratificante, Rui. Há coisas que eu não te consigo explicar, mas é muito gratificante quando nós vamos na rua e alguém chega ao pé de nós e diz, olha, estou muito satisfeito, tive um problema, liguei para a linha do Serviço de Saúde ao domicílio e, olha, fui muito bem tratado e as pessoas, o médico que foi ter comigo, tratou-me muitíssimo bem. Ou o contrário, que alguém dizer, olha, eu também telefonei para a instituição, precisava de uma consulta, foi na hora que me marcaram, logo passado 1h30, olha, e veja lá, até me vieram, estava com problemas, vieram-me entregar a medicação a casa. E o reconhecimento, ainda esta semana estava na farmácia e uma senhora que eu não conhecia chegou ao pé de mim, olha, dou-lhes muitos parabéns, porque acho que o trabalho social que vocês estão a fazer é extraordinário, eu até corrigi, não é vocês, é nós, porque a senhora faz parte da família, não é? Portanto, é um bocadinho isso, ou olha, um jantar de Natal como tivemos na sexta-feira passada, onde tivemos 96 pessoas. Eu acho que só falhou praticamente as pessoas que tiveram que ficar de serviço na instituição com a parte dos idosos. Portanto, não há médicos, enfermeiros, trabalhadores, voluntários, ninguém falhou à chamada, não é? Isso quer dizer que as pessoas reconhecem realmente o trabalho. E olha, é muito gratificante. E é por isso que 11 anos depois ainda continuamos aqui com muita vontade de fazer coisas e com projetos até 2030. Não obstante termos uma vida fora da mutualista, não é? E um percurso e uma atividade profissional fora da mutualista, mas fazemos isto com muito gosto, com muita dedicação e trazendo aquilo que são os melhores princípios nomeadamente de gestão, obviamente todos eles, mas os de gestão, para a nossa instituição, por forma a torná-la cada vez mais relevante no panorama local, relevante no panorama nacional das mutualidades e, sobretudo, com um grande reconhecimento pela intervenção social que faz aqui na Covilhã e, neste caso, na Cova da Beira. Eu acho que vocês têm que ser estudados. Pois, nós estamos abertos sempre. Acho que vocês têm mesmo de ser estudados. E acho para que explicar tudo isto. Vocês são para quem tiver sede, vocês são uma excelente fonte de inspiração de coisas que estão na prática a acontecer, na prática, mais do que palavras, e que fazem todo o sentido para o mutualismo hoje.
Por isso, Nelson, eu quero-te agradecer termos estado aqui à conversa. Vamos nos encontrar certamente muitas vezes no futuro e eu vou continuar a acompanhar, e nós vamos continuar a acompanhar a Mutualidade da Covilhã na sua obra e naquilo que tem previsto para os próximos dias, meses e anos, que eu sei que tu já percebi, pensas a curto, médio e longo prazo. Médio prazo, sim, sem dúvida. Muito obrigado por estares aqui hoje connosco. Eu é que agradeço. Lá para casa, muito obrigado por estarem connosco aqui neste episódio do Mutualismo à Conversa. Voltamos em breve com mais um convidado. Um abraço.